Olá, meu nome é Rafael Sakurai e nesse vídeo eu vou mostrar como podemos usar uma tabela de associação que faça o relacionamento entre outras duas tabelas, só que agora no JPA. Então eu vou mostrar como podemos fazer a relação entre duas entidades através de uma tabela de associação. O meu exemplo é o seguinte: eu tenho uma palestra com ID, título, data, hora e duração. Uma palestra pode ter vários palestrantes. Tá? E o palestrante vai ter ID, nome e uma mini biografia. Só que o palestrante, ele pode palestrar diversas palestras, né? O mesmo palestrante pode estar em mais de uma palestra. Só que o que eu quero fazer é o seguinte: a palestra conhece todos os palestrantes, mas não há uma necessidade do palestrante saber aqui todas as palestras. Tá? Então eu sei que o negócio talvez fique um pouco confuso, mas o exemplo é esse. Uma palestra vai conhecer todos os palestrantes, mas o palestrante em si ele não vai chegar até a palestra diretamente. Tá? A gente pode fazer isso de uma outra forma, por exemplo, com consultas. Então esse é meu exemplo. Eu quero que uma palestra tenha vários palestrantes e um palestrante possa dar várias palestras. E uma palestra também tem um local, que é o local onde será feita a palestra. Então esse é o cenário que a gente tem. E eu vou trabalhar na parte entre palestra e palestrante. Então eu já criei previamente aqui a classe palestrante, tá? Então eu tenho a classe palestrante, que é uma entidade, ela vai usar um sequence para gerar o ID dela. Declarei aqui que o ID é a chave primária e ele usa aquela sequence. O palestrante, ele só vai ter um nome e a mini biografia. Notem que só tem isso, ele não tem uma relação direta com a palestra aqui. Então, ou seja, pelo palestrante diretamente eu não vou chegar até a palestra, tá? E aí vai ser ao contrário, pela palestra eu vou chegar até o palestrante. Bom, na palestra, mesmo esquema, eu já criei a classe palestra previamente, ela é uma entidade, usa também uma sequence. O ID é a chave primária, título, a data, hora, a duração, o local e os palestrantes. Note que aqui, como eu tenho mais de um palestrante, eu coloquei uma lista de palestrantes. Tá? Então eu fiz dessa forma. Uma palestra tem vários palestrantes. Então eu adicionei aqui a anotação @one-to-many. Tá? Então é essa a minha relação que eu quero fazer. Eu quero falar que uma palestra tem vários palestrantes. Olha só como é que ficou meu script do banco de dados. Na tabela palestra, declaro os campos que ela tem: ID, título, data, hora, duração e local. Então, na palestra, na tabela palestra, eu não tenho uma relação com o palestrante também. Na tabela palestrante, eu tenho o ID, a mini bio e o nome dele. Também o palestrante não sabe qual é a palestra, né? Na tabela palestrante você não tem essa relação. Mas você tem aqui uma outra relação onde a palestra e o palestrante estão unidas, né? Isso aqui a gente chama de tabela de associação. Então, nessa tabela eu consigo saber quem é o palestrante, quem é a palestra e quem é o palestrante. Tá? Então eu tenho as informações dos dois. E tenho apenas isso na tabela de associação. Tá? Ela simplesmente vai fazer a relação entre a palestra e o palestrante. Tá? Isso daqui, se você pensar no mundo onde você quer fazer muitos para muitos, muitas palestras para um palestrante, muitos palestrantes para uma palestra, né? Você tem essa opção de fazer muitos para muitos, ou um para muito, muitos para um, com uma tabela de associação também. E aqui eu tenho as outras tabelas, então eu tenho aqui o local, a tabela local, as foreign keys, né, de palestra, aqui tem uma foreign key para local, e na palestra palestrante, nessa tabela, aqui tem um foreign key para palestra e para o palestrante. No final, eu tenho as sequências que são usadas para criar todos eles. Então essa parte aqui eu já executei. Se a gente consultar aqui o banco, eu já inseri um palestrante. Então eu já deixei aqui um palestrante pronto. Tá? Na palestra eu não tenho nada. E eu já tenho aqui alguns locais, né? Inseri 2 prédios, onde podem ocorrer as palestras. Bom, o que eu quero fazer? No meu teste, eu tenho um palestrante
tá? Que é o palestrante que eu já criei, que é o palestrante com ID 1. Aqui eu estou definindo fixo com ID 1 por causa do exemplo que eu estou montando, mas digamos que você tem uma aplicação e na aplicação a pessoa vai escolher qual é o palestrante nesse momento. Então ela vai lá, cadastra todos os palestrantes, ou cadastra o palestrante em específico e associa selecionando qual é o palestrante que você quer. Aí você já guarda aqui também. Então eu já peguei qual era o palestrante, criei uma lista com todos os palestrantes, no caso vou fazer com um só por enquanto. Então crio uma lista com palestrante, criei aqui qual é o local onde vai ocorrer a palestra e criei aqui a palestra. Então palestra P igual new palestra, defini qual é o título, qual o local, qual a duração, qual a data, a hora que vai ocorrer e quem são a lista de palestrantes. Tá? Então foi esse o exemplo. Agora o que eu quero fazer? Eu quero executar de forma que na hora que eu salvar essa palestra, ele possa fazer a associação com o local e a associação com o palestrante. Tá? Então a única relação que a gente tem aqui na palestra é uma relação de um para muitos. Eu coloquei aqui porque uma palestra tem muitos palestrantes. Se eu tentar executar isso daqui, eu vou ter um erro. Por que eu vou ter um erro? Olha só, ele vai, na hora que o JPA tentar inserir o palestrante, ele até já sabe que tem uma tabela de associação aqui chamada palestrante, palestra palestrante, mas o problema é que está aqui. Ele procura um cara chamado palestrantes ID. Tá? Por que palestrantes ID? Porque se você olhar aqui na minha classe palestra, minha entidade chama palestrantes, tá? Minha lista chama palestrantes, né? Então, o relacionamento que o JPA faz é, ele pega o nome da sua entidade, underline a chave primária, tá? Então, quando ele faz esse underline chave primária, ele coloca palestrantes, underline ID, e aí ele não vai conseguir fazer o insert para você do outro lado do relacionamento, tá? Ele não consegue fazer o insert. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar nessa notação @one-to-many um join. Na verdade, esse join é um join do tipo table, tá? Então eu tenho uma tabela que vai fazer o join. Eu vou dar um nome para a tabela, palestra, palestrante. Depois eu vou informar aqui qual é a coluna que vai fazer join. Então eu vou usar um @join_column para fazer isso. Essa coluna que vai fazer join, você pode imaginar que é a coluna da palestra aqui onde eu estou, né? Qual que seria a coluna dela nessa tabela? Então eu vou chamar ela de palestra ID. E eu também preciso fazer um inverse join column, que a ideia seria o outro lado do relacionamento. Também vou colocar um join column name igual palestrante ID. Tá? Então é o outro lado do relacionamento. Agora, se a gente executar o teste novamente, temos a seguinte saída. Primeiro é feita a consulta na palestra SEC, é feita uma consulta no local, uma consulta no palestrante. Tudo isso para fazer o relacionamento com a palestra. Depois é feito um insert na palestra e com o ID que foi gerado aqui nesse insert da palestra, ele consegue vir aqui fazer um insert na palestrante palestra. Desculpa, na palestra palestrante, que é o nome da tabela. Tá? Então ele consegue fazer essa associação para a gente. Olha só como é que ficou aqui a consulta no banco de dados. Eu tenho uma palestra já cadastrada. Nota que aqui na palestra então a gente não sabe diretamente qual é o palestrante. Se eu procurar na palestra palestrante, eu descubro que é uma associação com a palestra ID 3 e com o palestrante 1. E agora, se eu consultar na tabela palestrante, eu descubro qual é o palestrante com a ID 1. Tá? Então eu descubro qual é a associação que existe entre a palestra e o palestrante. Tá? Então a gente consegue todas essas informações. Se eu quisesse ver tudo de uma vez, eu poderia procurar alguma coisa assim.
Uma consulta que eu faça uma associação entre as tabelas envolvidas, palestrante, palestra e palestra, palestrante, né? Faço um join entre as tabelas. E aí eu tenho o relacionamento completo aqui. Então eu sei todas as informações de quem é o palestrante, qual é a palestra e qual é a associação do palestra-palestrante. Tá? Então eu consigo pegar tudo de uma vez. Se eu quiser simplificar, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar só o nome do palestrante e o título da palestra. Então eu consigo a mesma informação. Então eu sei que esse palestrante está com essa palestra aqui, através dessa associação que a gente acabou de criar. Um outro exemplo seria eu criar uma outra palestra com mais de um palestrante. Então imagina que eu vim aqui agora, vou adicionar mais um palestrante, então eu criei aqui um pequeno exemplo que salva um palestrante. Tá? Então cadastrei um novo palestrante. Agora eu vou voltar aqui no meu palestra teste, eu vou criar o seguinte. Eu já tenho um palestrante, só vou consultar aqui qual foi o ID do novo palestrante. Então o novo palestrante tem o ID 2. Então vou criar um novo palestrante, só que agora com o ID 2. E vou adicionar ele na lista de palestrantes. Tá? Então minha palestra agora vai ter 2 palestrantes. Vou falar que o local é o local 2. Vou criar aqui agora, vou trocar só o nome da palestra, Java com Aveia. Tá? Duração de 100 minutos. Vai ser feito essa palestra, vou colocar aqui no dia 30, às 19 horas. Tá? Então, só mudei aqui os dados para a gente poder salvar uma nova palestra. Novamente, a palestra já vai ter o local, que vai ser esse local 2, e agora ela tem uma lista de palestrantes, que são 2 palestrantes. Vou executar novamente. Então, note que foi feito a mesma coisa. Faz a consulta na palestra SEC, faz a consulta no local, no palestrante, insere a palestra, né, que a gente acabou de criar, e faz 2 inserts na palestra SEC. Por que 2 inserts? Porque agora eu tenho 2 palestrantes diferentes. Então, na consulta da palestra palestrante, agora eu tenho esse join novo, que é a palestra ID 4 e esses 2 palestrantes. Se eu executar novamente a consulta que me traz os palestrantes e os títulos das palestras, eu sei que o Rafael Sakurai tem 2 palestras para apresentar, né? E o Mr. Object tem uma dessas palestras também. Eu consigo descobrir e fazer a relação de quais são os palestrantes, as palestras e tudo mais. Se eu quiser, eu posso vir aqui ainda e filtrar e eu falar que a palestra ID é a palestra ID 4. Então ele só me traz uma palestra em específico também. Então assim eu tenho um relacionamento entre a palestra com o palestrante. Tá? Uma palestra vai ter mais de um palestrante e isso é feito através de uma tabela de associação. Note como fica transparente, né, essa associação que você tem. Né? Você só faz uma join table e ele vai montar essa tabela de associação para você. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do exemplo, né, dessa tabela de associação e até a próxima. Obrigado.